Fala galera, sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do C-Hub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nós acreditamos que um ecossistema conectado, ativo e forte é o caminho para construirmos um ambiente de negócio que todo empreendedor deseja estar inserido. Compartilhando informações e experiências, esperamos estar ajudando a todos que estão nessa missão conosco. E toda semana trazemos aqui um empreendedor que está disposto a colaborar conosco nessa missão. Antes de darmos start à nossa entrevista, gostaria de fazer um pedido. Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, tira um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar @chubcowork. Isso vai ajudar a gente demais a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio. Sim! Sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do empreendedor raiz. Estamos aqui em mais um episódio extremamente especial com o Miguel Rocha Júnior. Opa, fala Guilherme, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Fala, mestre, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Hoje vai ser um papo irado sobre growth. Vamos trazer aí diversos cases, diversas dicas para a galera. Eu acho que, de fato, esse episódio do C-Cast vai ser um verdadeiro playbook de crescimento. Pô, cara, eu que agradeço aí o convite para participar desse podcast. Cara, já ouvi tantos, assim, todos os 21. Toda vez eu fico, pô, massa. Sempre pensei que um dia eu poderia contribuir um pouquinho, então hoje é a minha vez. Irado. E o que é mais legal, Miguel, é porque tipo, tá no 21, agora quando você escutou, mas você será o episódio de número 30. Então, acho Olha que aí. ele é episódio de rombo, né? Pode falar? Aí, significa que já tá na versão 3.0, hein? Exatamente. Mas legal. Simbora em busca do 100, cara. Do 100 eu vou chamar o Barack Obama pra estar conversando aqui com a gente. Show de bola, maravilha, cara, maravilha. Pessoal, espero que vocês gostem desse podcast. Nós vamos falar muito sobre métricas. Então, se por acaso vocês estiverem confusos, pausa, volta, pega um papel e caneta, que tem coisa para calcular e principalmente o dinheiro que vai entrar ou pode estar saindo da sua empresa. Boa, Miguel. Galera, e o Miguel ele é engenheiro, formado em CIT. Antes da gente falar sobre growth, sobre métricas, eu queria que o Miguel se apresentasse e trouxesse aqui pra gente, como diz o querido Rafa Velar, o GB 001 do Miguel Rocha Júnior. Então, eu sou engenheiro de computação, eu sou formado aqui na UFRN em engenharia de computação. Também sou formado em CIT, porque para fazer computação tem que fazer CIT. Eu tô agora no meu segundo negócio, mas já passei por mais outras duas sociedades que, enfim, embora o pouco tempo de vida, já aprendi, já bati a cabeça, já errei, já acertei e, enfim, tô sempre pegando essa coisa de engenharia, o que eu aprendi? Aprender a aprender e pegar os números e fazer com que eles me digam a verdadeira situação dos negócios que eu tô, juntamente dos relacionamentos, né? Então, hoje eu também já gosto muito de aprender, tô lendo muito sobre growth, fiz o curso do G4 Growth, do Gestão 4.0, tô nessa pegada mais de processo, medir, aprendizado e melhoria. Mestre, e como é que surgiu essa vontade de empreender? Como é que esse mosquitinho te picou, cara? Quando é que isso aconteceu? Cara, então, isso tudo começou lá em CIT, quando eu fiz parte da empresa júnior da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN, a EJECT. Lá eu fui gerente do financeiro e muitas das coisas do dia a dia, tanto a parte de cuidar, de lidar com pessoas, os desafios,
aquela coisa em que você consegue enxergar literalmente que o pouco mais que você trabalha tem um resultado real. Foi ali que esse mosquito bom, né, do empreendedorismo me picou. Aí eu fui para o Ciência Sem Fronteiras, aquele programa de intercâmbio. Lá eu trabalhei mais minha parte acadêmica, eu trabalhei com visão computacional, robótica, drones, enfim, fomos até para uma competição que foi patrocinada pela Força Aérea Americana, que era para jogar o drone numa sala, e esse drone tinha que encontrar sozinho uma bola e dar as coordenadas, enfim. E aí quando eu voltei, eu tentei migrar também para essa área de pesquisa, não me encontrei tanto, e aí fui para um Startup Weekend. E no Startup Weekend, nós tivemos algumas ideias mirabolantes por lá, e é aquela coisa de ter uma ideia, validar, colocar no mercado, putz, aquilo me empolgou. Aí eu olhei para aquilo ali e fiz, rapaz, é isso aqui que eu quero fazer. Irado. E você não é o único que vai para um Startup Weekend e conhece metodologia ágil, conhece empreendedorismo, conhece inovação e decide trilhar por esse caminho. Diogo da Fixed, Diogo da Findme, o Felipe da Fixed foram potiguares que participaram desse evento e traçaram essa jornada do empreendedorismo. E aqui fica a dica, pessoal. Se você ainda não participou do Startup Weekend, participa, compartilha. Vamos sempre estar incentivando esses eventos que faz bem demais para nossa sociedade. Sim, também tem uma coisa, assim, que embora não tenha sido o fator dominante, mas foi um incentivo que eu sempre tive dentro de casa. Meus pais, eles são empresários. Minha mãe, ela é dona de uma empresa de atendimento médico domiciliar aqui, se chama Nutrivida. Meu pai já teve um armazém, né, um comércio de ração para animais de grande porte. Então, essa veia empreendedora está na família. Então, foi um caminho que eu descobri que eu gostava, e em casa eu tive um incentivo, um empurrão, uma torcida muito forte. Irado. Isso é bom quando vem de casa também, ajuda muito demais. Sim. Eu tive essa sorte também, meu amigo. É um privilégio. É um privilégio, com certeza. Cara, e aí, hoje se fala muito sobre growth, é uma metodologia que várias empresas de tecnologia utilizam. Eu acredito que essa metodologia não deve só ser utilizada para empresas puramente tecnológicas, mas sim para qualquer tipo de empresa. A gente tem que estar olhando métricas dia a dia, tem que ter pessoas boas nisso. E aí eu queria que você ajudasse a gente a explicar. O que é growth, Miguel? Então, growth ele nada mais é do que um conjunto de ações voltadas para os testes, no caso, para experimentação, com o intuito de melhorar uma métrica específica. Ficou bem geral, mas eu vou explicar melhor o que é isso. Primeira coisa, já que eu digo, growth não é solução mágica. O pessoal diz, arranjei um hack para fazer isso aqui, para um growth para fazer aquilo ali. Quem tá falando isso é charlatão. E, enfim, vocês vão escutar umas galera dessa online. Mas então, o que acontece? Growth ele é um método dividido em 4 grandes etapas. Então, você vai entender se o seu produto ele é necessário para os usuários, se aqueles usuários que você adquiriu são usuários que estão engajados naquilo, e aí você começa a trabalhar em adquirir mais usuários, converter mais usuários, reter mais usuários e, por fim, fazer upsell, né? Vender cada vez mais para aqueles seus usuários. Ou seja, botou dinheiro numa ponta, growth é uma forma de te ajudar a ver o dinheiro voltando da outra. Perfeito, cara. E aqui eu acho que você trouxe para nossa conversa 4 bons pilares para a gente estar levando até o fim desse episódio. E eu vou estar te desafiando, cara, a trazer cases de mercado para ficar mais claro para a galera entender cada um desses conceitos. Maravilha. Então, falando em growth, acho que a primeira coisa que nós precisamos entender é, beleza, growth é um bocado de dado e tal, mas o que eu preciso medir? Então vai depender do seu negócio, né? Vamos dar um exemplo aqui. Growth, no livro Hacking Growth, do Sean Ellis, que foi o cara que cunhou esse termo, ele diz, primeiro você tem que encontrar a sua North Star Metric. Se você fosse traduzir, seria a sua métrica da estrela do norte. Aquela métrica que você tem que olhar. E a frequência dela. Por exemplo, vamos dizer que eu sou o Facebook. O Facebook, ele gera o valor para as pessoas.
Mas o que ele vai medir? O Facebook talvez meça quantidade de usuários ativos por mês, por semana, por dia, por hora. Já, por exemplo, um iFood da vida, ele vai medir a quantidade de compras desses usuários. Pode ser por dia, pode ser por semana, pode ser por mês. Já o Airbnb, perceba, o Airbnb, ele quer número de reservas. Mas não faz sentido você procurar medir o número de reservas por dia. Por quê? Daqueles usuários. Por quê? Porque se você ficar medindo o número de reservas por dia, de quantas reservas os usuários fazem por dia, o que acontece? A sua plataforma é inerente a uma sazonalidade. Então, no caso do Airbnb, o número de reservas que um grupo de usuários faz por ano. Então, essa é a minha North Star Metric. Então, qual vai ser o número de reservas que eu estou fazendo por ano na minha plataforma, ou o número de usuários? Se for no caso de uma Stone Pagamentos, a Stone quer saber o volume de transação pode ser por hora, pode ser por minuto, pode ser por dia. Mas normalmente da Stone, ela quer o quê? Saber por hora. O Facebook quer saber o número de usuários ativos por dia. O Uber quer saber o número de corridas, talvez o quê? Por semana ou por mês. O Airbnb pode saber o quê? Ele quer saber o quê? O número de reservas que ele fez por ano, que é quando o ciclo de compra volta a acontecer. Esse é o primeiro fator que quando você está olhando para growth, você tem que saber qual que é a métrica principal do meu negócio que eu preciso melhorar. E para isso aí, pelo que você falou, é muito importante a gente entender qual é a jornada de consumo do seu cliente. Então, isso. Até no caso da Dreamcap, que você é o CEO da startup, vocês estão... Como é que funciona a jornada de consumo para esse teu negócio especificamente? Pronto. No Dreamcap, a gente tem o quê? O Dreamcap, para quem não conhece, é um aplicativo de delivery de bebidas. De forma grosseira, assim, um iFood da cachaça. Então, o Dreamcap, nós medimos a quantidade de pedidos por semana. Porque nós entendemos que um usuário ele pode voltar a pedir semana a semana. É um usuário, sei lá, que gosta de uma cerveja especial, gosta de um vinho, gosta de uma bebida diferente. Então, nós entendemos que a frequência que nós vamos medir a quantidade de pedidos, ou seja, a nossa métrica principal vai ser pedidos por semana. No início, fazemos o quê? Pedidos por mês, porque nós não tínhamos uma quantidade relevante de usuários. Então, entendendo a forma que o nosso usuário se comporta, nós passamos a medir essa métrica, que é pedidos, numa frequência que é compatível com o uso da plataforma. Perfeito, cara. E aí vem a questão da ativação que você falou lá no início. Como é que funciona? O que é CAC? Como é que... Fala pra gente um pouco dos canais de aquisição que a maior parte dessas empresas de tecnologia elas estão realizando e alguma dica para a galera que está com dificuldade de adquirir cliente. Então, agora que você já sabe no Growth, né? Eu sei o que eu vou medir. Eu vou medir... A minha empresa, ela importa, por exemplo, o Dreamcap, número de pedidos por semana. Então agora eu vou começar a tentar adquirir mais usuários, para poder ter mais pedidos por semana. Então, quando eu vou adquirir usuários, eu vou procurar em canais diferentes. O que eu quero dizer com isso? Tem negócios diferentes, tem canais de aquisição diferentes. Por exemplo, nós podemos usar publicidade online. Para muitas empresas, por exemplo, empresas Corp, né? Aqui em Natal a gente tem a Evolux, que é uma empresa que trabalha com um produto mais premium, um produto mais corporativo. Talvez o canal de distribuição deles já seja o quê? Já seja mais uma pessoa de vendas, um time de vendas. Para outras pessoas, pode ser palestras. Outro grupo pode ser conteúdo, e assim você vai entendendo quais os seus canais de distribuição vão ser utilizados. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma verba lá de 100 mil reais, eu preciso investir em marketing. Onde é que eu vou investir? Eu vou investir em publicidade offline, em outdoor? Pode ser que seja uma boa, depende do seu negócio. Vou investir em canal online ou vou investir num time de vendas? Depende do seu negócio. E aí que vem, quem vai dizer qual que é o melhor canal vai ser o seu custo de aquisição de usuário sobre o quanto do usuário, ou melhor, o quanto o usuário deixou na sua plataforma sobre o custo de aquisição.
Então, quando você fala custo de aquisição de usuário, CAC, no caso, custo de aquisição de cliente. Então, o que é o custo de aquisição de cliente? O CAC é quanto você investiu na sua estratégia sobre a quantidade de novos usuários que você trouxe. Então, se eu investir 100 mil reais em publicidade no Facebook e voltou 1.000 usuários, eu sei que o custo de aquisição por usuários vai ser 100 reais por usuário. E é assim que você vai, você agora você sabe o que medir, você vai começar a adquirir usuários. Você vai ter que testar quais os canais, você investir tanto no Facebook, volta quantos usuários, você investir em publicidade de outdoor, volta quantos usuários. E assim você descobre qual que é o seu maior canal de aquisição, para depois você converter esses usuários em clientes. Boa. Cara, e aí, obviamente, cada mercado ele vai ter um CAC distinto. Exato. E até o Alfredo Soares, ele compartilhou um post que eu achei super interessante. Eu queria trazer aqui para vocês, onde ele trouxe o CAC de montadoras. Então, ele trouxe o exemplo da Jaguar, da Cadillac, da BMW, da Fiat, da Honda e da Tesla. Só para a gente ter aqui de comparação, a Jaguar, ela gasta em torno de $1.500 para fazer aquisição de um cliente, via ads, certo? Via anúncio Facebook ou Google. Já a BMW, os caras gastam $203 para fazer isso. E a Tesla, segundo o post lá que o Alfredo compartilhou, gasta $0 via ads para fazer aquisição de cliente. Como é que você interpreta esses dados, Miguel? Cara, eu interpreto o seguinte: todos esses números eles são ligados a campanhas online. Mas quando você está falando em uma empresa, principalmente empresas grandes como Jaguar, Cadillac e BMW, elas não são baseadas apenas em publicidade online. Vou dar um exemplo. Uma empresa que está nesse patamar e patrocina os mesmos eventos é a Rolex. A Rolex é uma empresa de relógio de alto padrão, e se você for ver o custo de publicidade online dela é baixo, mas ela investe pesado em eventos como Wimbledon, ela investe em Fórmula 1, ela investe em grandes outros eventos. Ou seja, o que isso demonstra? Que o canal de aquisição de uma empresa grande como a Rolex aparentemente não é a publicidade online. Talvez seja esses eventos de grande porte que mostram que são eventos de elite, que coloca o nome da Rolex do lado e meio que dizendo: eu sou uma empresa de relógios de elite, e se você também se entende dessa forma, venha comprar o meu produto. Assim eu entendo, da mesma forma, Jaguar, Cadillac e BMW. São todas empresas que investem em eventos automotivos, em eventos de alto padrão, que se vinculam a uma ideia de altíssima qualidade para aquele público. Ou seja, públicos que estão nesses eventos podem até ser atingidos por publicidade online. Mas, quando eu enxergo esses números, eu vejo, são números legais, mas eu não acredito que uma Jaguar gaste apenas $1.500 para vender um carro de 150 mil. Porque seria um LTV sobre CAC muito alto, que numa empresa desse tamanho, eu não acredito. Assim, pode ser que seja, mas eu acharia muito difícil acontecer. O que eu vejo é uma das fontes para que ajude a converter aquele usuário, para alimentar o seu lead, no caso, para nutrir o seu lead, que já te viu que já viu seus outros custos de publicidade em outros cantos. Ou seja, quando você está falando de growth, você também tem que pensar uma coisa. Você pode ter um canal de aquisição primário. Por exemplo, essas empresas vão investir em eventos automobilísticos. Mas o evento automobilístico é quando ela se identifica. Mas quando ela é lembrada, é na publicidade online. Então ela viu, foi impactada, eu conheço, eu gosto daquela marca, e é todo aquele público volta para, após ver, né, ser lembrado na publicidade online. Não, massa, cara, perfeito. E muitas pessoas também relacionam o onboarding com essa parte de aquisição de cliente. Você teria algum case legal para trazer para a gente? Tenho. Um case massa é o case da RD Station.
Então, o case da RD Station é um pouquinho diferente. Ele não é exatamente sobre aquisição. É um case sobre conversão. Então, vamos lá. A gente sabe o que vai medir o quê? O nosso negócio. A gente sabe qual é o canal da aquisição. Mas o cara chegou dentro da loja da Jaguar, mas tá faltando converter. Pô, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? É test drive, é massagem no pé, não sei, é convidar o Fernando Alonso de, não sei, eu não lembro qual é que é dele, mas enfim, sei lá, na Mercedes, convidar o Lewis Hamilton para lá, enfim. E aí que você começa a ter o onboarding daquela pessoa dentro da plataforma. Então, eu já sei o que medir, já adquiri, agora eu vou converter. Gabriel Costa, que hoje é o CMO da Singu e era o CEO, ou era o CMO da RD Station, ele fez o seguinte. Ele pegou no Growth uma métrica chamada Must Have Score. O Must Have Score, ele responde uma perguntinha. O quão decepcionado você ficaria se não pudesse utilizar o serviço da RD Station amanhã? Muito decepcionado. São 4 respostas. Muito decepcionado, um pouco decepcionado, não sentiria diferença, eu tô nem aí, nem uso mais. O livro do Hacking Growth, do Sean Harris, ele diz que para que sua empresa esteja pronta para escalar, você precisa que 40% dos seus usuários digam que ficaram muito decepcionados, que não vão poder mais. Ou seja, eles precisam daquilo, o que é diferente do NPS. Veja bem, vamos dizer que um Starbucks da vida, você tem um NPS altíssimo, mas mudaria sua vida se você não pudesse usar amanhã? Já um RP daquele bugadaço, tu abre o computador e não quer nem olhar para aquilo, mas você tem toda a vida financeira da tua empresa ali. Se você não pudesse usar amanhã, tu ia ficar doido, tu ia ficar decepcionado? Não, você ia ficar maluco. Ou seja, ele viu que é o seguinte, pô, eu vou jogar esse aqui formulário para a galera que está entrando no RD Station. E 5% disseram que ficariam muito desapontados. E ele olhou assim e fez, não, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada, tem uma coisa errada. E tinha. De acordo com o livro, se você ficar entre 25% e 40% das pessoas que ficariam muito desapontadas, você precisa melhorar alguma coisa no produto, tentar melhorar a sua comunicação, adquirir um grupo novo de usuários. Abaixo disso, você está realmente precisando mudar drasticamente o produto ou adquirir um novo grupo de usuários. Seria equivalente a Rolex estar mirando um grupo que tem uma renda de 2 salários mínimos, por exemplo. Uma conversão baixíssima. O que ele fez? Ele pegou, melhorou o processo de onboarding do RD Station, ele não investiu em publicidade, 0. Melhorou o processo de onboarding do RD Station como? Funciona isso, é para isso aqui que serve, é assim que funciona, e perguntou de novo para as pessoas. Ele saiu de 5% de que não estariam muito decepcionadas para 45%, sem investir R$1 em publicidade. Agora, olha só, se 5% não estavam nem aí, agora 45% estão, o que é que significa? Que você atingiu o seu público certo, que você vai começar a converter mais. Ou seja, o processo de onboarding para os usuários que ele havia adquirido fez com que ele mudasse toda a relação do grupo que entrava no RD Station, que não sabia nem para que servia. Mas quando ele chegou lá dentro, o público fez, é para isso que serve. É para isso que eu estou agora colocando o meu cartão aqui. Perfeito. Cara, e o onboarding para mim é basicamente alinhamento de expectativas. Então, você deixa claro para o cliente o que é que a empresa vai estar entregando de valor. E muitas vezes acontece que ela compra ou ela quer pagar menos por aquilo porque ela não entende o que ela está recebendo. Exato. Então, um processo de onboarding mal feito, possivelmente, o teu cliente ele não vai estar tendo aquela percepção de valor e você vai ter que estar brigando ou por preço, ou se não, vai ser algo que se acabar para ele não vai fazer diferença alguma. E no Growth, isso tem um nome. Se chama Aha Moment. O que é um Aha Moment? É aquele momento em que o seu usuário entende para que serve aquele produto e faz, é para isso. Vou dar 2 exemplos aqui do próprio livro.
Slack. O Slack, ele percebeu o quê? Pô, ele olhou os dados deles e fez, por algum motivo, quando as pessoas passam a trocar 10 mil mensagens, a galera começa a assinar o Slack. Aí ele olhou assim e fez, deve ser com 10 mil mensagens trocadas que essa galera faz. Ah, é pra isso que isso serve. Pegue meu dinheiro. E o Twitter? O Twitter fez isso também. O Twitter fez o seguinte, de acordo com o livro, o Twitter percebeu que as pessoas que tinham a partir de 30 seguidores começavam a voltar para a plataforma com mais frequência. Ou seja, com 30 seguidores, o Twitter conseguia entrar. A pessoa que tinha o Twitter tinha um feed com informação suficiente para que ela gastasse o dia e olhasse e fizesse: ah, é para isso que isso serve. Ou seja, no Growth, também o onboarding é para ajudar o seu usuário recém-adquirido a chegar mais rápido no aha moment, inclusive saber se ele é ou não para aquela plataforma. Isso aí é uma das coisas que eu olhava no Growth e fazia, pô, que massa. É um conceito simples, mas quando você vai mapeando os pontos de contato do usuário dentro da plataforma, você quer trazer isso tudo para o começo. Quando você vê aquele número de 10 mil mensagens do Slack, eu vou me limitar em 10 mil. A partir de 10 mil, não fica o histórico. Porque ele sabe o quê? A partir de 10 mil, eu já entendi para que serve. E agora eu quero pagar. Perfeito, cara. Perfeito. Muito bom. Eu não conhecia essa métrica do aha moment. E faz total sentido. E até é importante a gente estar refletindo dentro do nosso negócio qual é o aha moment do nosso cliente, né? Isso, exatamente. Então, por exemplo, vamos pegar um case seu, a Tidmo. Pô, provavelmente o aha moment da Tidmo deve ser quando simplesmente, para quem não conhece, eu imagino que todo mundo conheça, a Tidmo, Guilherme, eu não sei se eu vou usar as palavras corretas, mas é um delivery de serviços domésticos. Exato, a gente se posiciona como um delivery de limpeza, né? Então, maravilha. A gente tem a missão de conectar embaixadores da limpeza do bem-estar para pessoas e empresas que desejam serviços de limpeza. Basicamente isso. Exatamente, legal. Ou seja, provavelmente a pessoa vai entender para que serve quando o quê? Quando ela tiver com a casa podre. E aí tiver sem tempo, vai usar a Tidmo, quando chegar em casa tá tudo limpo. Ela vai olhar, vai dizer, é para isso que eu pago a Tidmo. Boa. E aí a pessoa entende para que serve aquela plataforma. Perfeito, cara. E, cara, e aí eu acho que a gente já pode passar para o nosso terceiro ponto, que é aquela questão, né? Não adianta encher o balde se o balde estiver furado. Isso aqui é uma analogia bem comum dentro do mundo das startups, mas eu queria que você explicasse pra gente, Miguel. Analogia do balde furado. Essa é a mais importante de todas. Então, já sei o que eu vou medir, que é a minha North Star Metric. Agora, eu já sei onde eu estou adquirindo usuários. Vamos dizer que no caso da Tidmo do Dreamcap seja publicidade online. E sei quanto custa. Sei o meu custo de aquisição. Já também preparei o meu onboarding. Ou seja, eu estou explicando como funciona, estou matando as objeções, sei lá, vamos dizer que na Tidmo uma objeção seja, é seguro? Já estou colocando lá depoimentos de outras pessoas, vamos dizer no Dreamcap, vem gelada? Outras pessoas matando objeções. E agora a pessoa comprou. Agora eu quero que ela volte a comprar. Como é que eu vou fazer isso? Então, pensa o seguinte. Imagina só, agora um exercício um pouco matemático, né? Imagina que eu tenho um balde que se eu boto 1 litro de água, em meia hora ele esvazia. Beleza? Se eu botar 1 litro de água por hora, vai sempre ficar o balde vazio depois de meia hora, correto? É isso que acontece com muitas startups que não se importam em reativar os usuários. Elas pagam para os usuários entrarem na plataforma, os usuários entram, não são bem cuidados, não são incentivados a voltar a comprar e saem, dão churn, simplesmente. Entretanto, vamos dizer o seguinte, que agora você está começando a diminuir os furos do balde. E toda vez que você coloca 1 litro de água,
depois de 1 hora, ainda sobra meio litro. Então, quando você coloca mais 1 litro, você está botando 1,5 litro. E assim você está acumulando meio litro por hora. Ou seja, você está diminuindo a quantidade de pessoas que estão saindo. Porque, pessoal, não se engane. Se você acha que botou o usuário lá dentro, ele vai simplesmente encontrar o mundo mágico do aplicativo e ficar usando lá, pode ser que aconteça. Aí é um outro conceito de aplicativos, de sistemas com serviços com efeito de rede, mas é uma outra coisa. Mas você tem que trabalhar na recompra desse usuário. Você tem que trabalhar. Se não me falha a memória, é 9,2 vezes mais caro adquirir um novo usuário do que fazer um usuário existente voltar a comprar. Ou seja, se eu botar esse dinheiro, esse usuário para dentro, ele não voltar a comprar, você está só colocando água num balde que vai esvaziar. E 1 hora, esse público lá que você tem um limite, né, vai acabar. Então, colocou, tem que reter. Eu vou... Um exemplo muito bom disso aí é da Singu. Então, eu vou começar a falar muita coisa de métrica, então preciso que vocês prestem bastante atenção. Uma outra métrica chama LTV, Lifetime Value. Em resumo, é quanto o usuário já deixou de dinheiro na sua plataforma. Então, se ele custou 100, já deixou 1.000 para você, o LTV sobre o CAC é de 10. Ou seja, ele deu 10 vezes a mais dinheiro do que ele custou para você. Ok? Então tá. O que acontece? Muitas vezes, o usuário na primeira compra não se paga. Vamos dar o exemplo aqui da Singu. Lá no Gestão 4.0 Growth, o Gabriel Costa, que foi o CMO da Resultados Digitais e é o CMO da Singu, ele compartilhou com a gente o case deles. Olha só os números da Singu. Para adquirir um usuário novo, eles estavam gastando algo em torno de R$86. Só que assim, o ticket médio, algo em torno, sei lá, R$70, e eles têm uma fatia que a Singu pega de 25, sei lá. Então, de acordo com a taxa de recompra, esse usuário que entrava se pagava em 6 meses. Ou seja, o usuário, entre aspas, fez o break-even dele em 6 meses. Então, olha, R$86 para adquirir um usuário, depois de 6 meses, esse usuário deixava R$86 na plataforma. Aí você pensa, pô, muito tempo, né? Não sei, depende do seu negócio, pode ser bom, pode ser ruim. Então, o que eles fizeram? Pô, tô vendo que isso aí precisa melhorar. Porque a taxa de recompra não tá boa, assim, a galera se paga no tempo, mas se eu botar, sei lá, R$1 milhão, vai demorar um pouquinho aqui para esse 1 milhão voltar. E ainda tem os custos que eu tenho que me manter nesse período. Então, o que eles fizeram para aumentar o ganho sobre a retenção desses usuários? Começaram a entender melhor como é que funcionava os usuários deles. O que acontece? A Singu, ela é 95%, de acordo com os dados dele, feita de mulheres. E ele começou a entender o público feminino. E viu uma coisa, quando ele abriu os dados de compra, ele olhou e distribuiu esses grupos por cohorts, que são cohorts são um grupo de usuários que são separados para estudo. E ele dividiu esses grupos por número de pedidos de acordo com a idade nos últimos 6 meses. E uma coisa chamou muita atenção. Pô, 59% dos meus pedidos nos últimos 6 meses foram feitos por usuários entre 24 e 36 anos. Ele fez, poxa, tem alguma coisa aí. Depois ele olhou. Caramba! Então, significa que pessoas que têm entre 34 e de 30, aí ele botou um pouquinho mais à frente, 48 anos, tem uma taxa de retenção ao final desse período aí de mais de 50%. Poxa, tem uma coisa boa aí. E o pessoal de 12 a 24 meses, ou 24 anos, tinha uma taxa de retenção 30% e vazando mais. E usava muito mais cupom. O que ele começou a ver? Peraí. Se depois de 6 meses, esse grupo que está entre 24 e 36 anos passa mais tempo, volta a comprar mais, então peraí que eu tô começando a ter uma alavanca aqui. Eu vou procurar essa galera. E ele começou a tentar entender
Pô, quais são as objeções? Como é que são essas mulheres? O que elas fazem? Por que elas compram na Singu? Essa faixa aí ele esticou até 42 anos, era uma faixa de mulheres que trabalhavam, tinham dinheiro, mas elas não tinham tempo. Que era justamente o ativo que a Singu vendia, né? A Singu ela oferece serviço de beleza, que vai até você e te guarda tempo, te salva tempo. Tipo a Tilimo. A mesma lógica, ao meu ver. Não sei se o Guilherme concorda. Concordo plenamente. E aí o que acontece? Eles começaram a trabalhar na sua comunicação voltado para esse público. Pararam de focar na aquisição de um público mais jovem e de um público de 30 até 42 anos. Público feminino. Que era o público que estava gastando mais. E olha só, essas meninas, essas mulheres que já tinham dinheiro e não tinham tempo, quando ele focou nesse público, ele começou a ter uns dados interessantes. Ele, o que essas mulheres gostam? Elas têm uma forma de falar um pouco diferente, são mais sérias. Vou mudar a minha comunicação para elas. Elas têm uma objeção, na Singu só tem cara, só tem macho. Só tem uma mulher que é CFO. E não tem uma cara da Singu que é feminina. Eles foram lá e conseguiram Débora Seco como investidora da Singu, sócia. Então, foram quebrar as objeções. A Singu ela é segura? Eles foram lá e começaram a trabalhar o site dele para matar a objeção de segurança. E olha só, antes eles tinham o quê? R$86 era o custo de aquisição e esse dinheiro voltava em 5 a 6 meses. Depois disso, o custo de aquisição caiu para R$13,50 e essas pessoas, ao final de 30 dias, já tinham um LTV sobre CAC de 1,4. Ou seja, ele saiu de 86 em 6 meses para 13,50 em algo em torno de 18 dias. Isso é uma coisa absurda. Isso é o poder do que se chama segmentação de usuário. Quando alguém chega para mim e fala, eu pergunto, quem é seu público? Ele diz, é todo mundo. A primeira coisa que eu penso é, todo mundo. Ok. Se você tá mirando em todo mundo, você não tá mirando em ninguém. Ou seja, quando você está querendo segmentar o usuário, você está procurando onde está a sua alavanca. A sua alavanca pode estar num público, é tipo a Rolex querendo vender para classe D, ou então é tipo a Fiat querendo vender Palio para classe AAA. Você tem que focar num público, aquele público que vai te dar retorno. E esse é um exemplo, por exemplo, do caso da Singu, que simplesmente olhou sua taxa de retenção, quanto está ficando, por cada público, por cohorts, por grupos. O grupo de 30 a 42 anos performava muito melhor, simplesmente escolheu focar nesse grupo e foi eficiente de uma forma absurda. Eu não conheço nenhum outro marketplace no mundo que faz LTV sobre CAC 1,4 em 30 dias. O Uber, por exemplo, faz LTV sobre CAC igual a 1 de 5 a 7 meses. Quando a gente vai na escala da Singu, tenho certeza que a Tilimo vai estar melhor, viu? Olha aí, anota aí, Thales Gomes. Olha aí. Sempre, ou seja, se você sabe que essa pedra funcionou para Singu e que a segmentação de usuários é bem importante, é uma das formas. E cabe aqui também, Guilherme, uma outra forma de segmentar os usuários para melhorar isso. Eu vou dar um exemplo aqui do Dreamcap. O Dreamcap eu tenho 2 tipos de usuário, certo? Um eu vou chamar de sei lá, Mariazinha, e o outro vou chamar de, sei lá, Joãozinho. Mariazinha, ela faz poucas compras e compras de R$400. Joãozinho faz muitas compras de R$30. Se eu pegar e der três medidas para esse usuário: recência, frequência e valor monetário. Pensa o seguinte: eu vou dar um valor de frequência para esse cara de 1 a 5. De frequência de 1 a 5, monetário de 1 a 5. Frequência é quanto maior, mais frequente ele é. Recência é quanto maior, mais recente ele comprou. E valor monetário é quanto maior, mais dinheiro ele já deixou na plataforma. Então perceba que esses usuários, o Joãozinho, que compra muito, frequência alta, comprou recentemente, mas compra com pouco valor monetário. Ele é um grupo. E a Mariazinha, que compra pouco, mas compra com um valor monetário alto,
e comprou faz tempo, ela entra em outro grupo. E as ações de marketing e as ações de reativação desses usuários para que eles fiquem retidos na plataforma são, inclusive, diferentes. Ou seja, são formas e formas de você segmentar o seu grupo de usuários. Perfeito. E aqui cabe um ponto, pessoal. Aqui a gente está analisando taxa de retenção, certo? E a gente está analisando para personas diferentes dentro dos seus clientes. Mas para fazer isso, é muito importante que vocês tenham uma organização de todos esses dados. Isso. Então, inicialmente dá um trabalhinho, manter isso dá um trabalho, mas é aí onde a gente consegue estar identificando os problemas e a gente vai encontrando as chaves do crescimento. Então, Se você ainda não tem seus dados organizados, para o que você está fazendo agora e faça isso urgentemente. Se você não mede, você não tem como gerir. E aqui, pessoal, cabe também algumas dicas para aqueles que mexem com marketing digital, mexem já com os pixels do Facebook, e tem aplicativos, me chama lá no Instagram, @MiguelRochaJR, ou chama no Instagram da B2Bit. A gente pode discutir com vocês também uma coisa que acho que já deixo aqui, até que uma deixa, Guilherme, para um próximo podcast ou um evento, uma coisa chamada atribuição, que é quando você vai saber quem foi aquele usuário que clicou, baixou e passou por aquela sua jornada do usuário. Então, para aqueles aí que estão querendo saber o que é, procura no Google atribuição, ou em inglês, attribution. Existe uma plataforma chamada Branch.io que ela faz exatamente isso. Ela liga um usuário de onde ele veio. Isso é bem mais complexo do que parece. Fica a dica aí, galera. Mestre, indo agora para o nosso último ponto sobre growth, que é monetização. Massa. Então vamos lá. Já sabemos qual que é a métrica principal, sabemos onde adquirir, já sabemos como converter e sabemos como manter. O que a gente quer agora? Espremer essa fruta para sair mais suco. Mais um exemplo da Singu aqui agora. A Singu, da mesma forma que a Tidimo, ela vai ter que adquirir dois tipos de usuário. No caso da Tidimo, as embaixadoras, que são as prestadoras de serviço, e também os usuários que vão comprar. No caso da Singu, o que foi que eles perceberam? Pô, eu tenho uma negociação com a gateway de pagamento. E essa negociação é tipo, sei lá, 5% a gateway pega para pagar em 30 dias. E eu só pago as minhas fornecedoras, né? As prestadoras de serviço, com 30 dias. Mas elas querem antes. Se eu que tenho um volume grande, vou lá na gateway e digo, pô, tô transacionando para você aí 2, 3 milhões de reais por mês, vamos chegar numa taxa aí de, sei lá, 2,5% para 15 dias. E você fechou essa taxa de 2,5% 15 dias. Você recebe. Aí você faz o quê? Como você é dono da plataforma e transaciona isso tudo perante a gateway de pagamento, você chega para as prestadoras de serviço e faz. Pessoal, eu consegui uma coisa legal para todo mundo. E vai ser um ganho para a gente e para vocês. Eu vou cobrar 3,5% para adiantar tudo que vocês iam receber em 30 dias, agora em 15 dias. Ou seja, você encontrou uma forma, dentro daquele grupo, de ganhar mais dinheiro em cima da retenção que aquelas pessoas estão trazendo na sua plataforma. Se elas estão lá dentro, elas estão gerando renda. Se elas estão gerando renda, elas têm dinheiro a receber. Se elas têm dinheiro a receber, eu posso adiantar junto à gateway de pagamento, eu pagando 2,5% e vendendo para elas a 3,5%. Ou seja, eu ganho 1% de tudo que foi transacionado a mais, simplesmente fazendo uma arbitragem. Não arbitragem não, né? Pode chamar de... Guilherme, você que é economista, qual seria o termo correto? Seria arbitragem? Você pode usar uma arbitragem aí, sim. Pronto. Isso é um case de como você também pode monetizar mais ainda em cima de retenção, em cima de aquisição. Porque, perceba, se você não está retendo essa galera, esse pessoal não está comprando com você, não está voltando a comprar.
e você não tem o volume de compras na gateway de pagamento. Ou seja, você perde poder de barganha para negociar menos taxa e poder adiantar para elas, e você no meio ganha 1% de tudo isso aí. Olha só, você está ganhando 1%, a gateway ganha 2,5%, está ganhando quase metade do faturamento da gateway em cima de você. Perfeito. Cara, eu vou trazer aqui outro exemplo de monetização que eu acho fantástico, que é a do Banco Inter. Acho que foi ontem, eles bateram 7 milhões de usuários, de contas ativas. Massa. E eles têm um canal forte hoje, eles estão apostando muito na parte de marketplace deles. Então, eles estão criando pontos de consumo com outro marketplace. Então, lá você consegue comprar na Magalu, na Casas Bahia, dando cashback. Então, olha só, pessoal, que legal. Seu dinheiro já estava no banco. O banco sabe quanto você tem. O banco sabe com o que você gasta. Ele sabe o que você transaciona. Então, hoje o Banco Inter ele faz isso de uma forma excepcional. É um dos pioneiros a estar fazendo isso. E, basicamente, ele está te ajudando a comprar por um valor mais em conta, te dando cashback, as coisas que você gosta de estar comprando. Quando é que os bancões começaram a fazer isso, né? Imagina só, né? O efeito de um marketplace dentro do Itaú, que deve ter aí 100 vezes mais correntistas. Uhum. Então, pode ser. Não, eu ia dizer, então fica aí mais um outro exemplo de monetização. E aí, olha só que legal, pessoal. Quando você está gerando esse valor em cima de valor para o consumidor final, você está criando uma coisa que, olha só, quanto mais você está lá dentro, mais você depende daquilo e mais aquela plataforma fica melhor. Porque presta bem atenção. Quanto mais prestadores de serviço estão na Tidimo ou na Singu, mais a Singu ou a Tidimo transacionam. E mais volume ela tem com a Gateway. E significa que ela consegue taxas melhores para antecipações menores. E aí começa o quê? Que quanto mais gente usa, melhor a plataforma fica e mais preço você fica lá dentro. E é isso que a gente chama de efeito de rede, que a plataforma ela ganha mais utilidade quanto mais tempo você passa utilizando aquele produto. Perfeito, cara. Você teria algum outro ponto para falar sobre monetização, mestre? Eu acho que a gente conseguiu, de uma forma excepcional, dar um bom espelho para o que é growth, né? Acho que você foi perfeito, Miguel. E fazer isso em menos de uma hora não é fácil, cara. Valeu, cara. Assim, growth não é só isso. Isso tudo que eu falei são os pilares do growth. O growth hacking, ele também envolve um playbook, que ele é, vamos dizer assim, quem já trabalhou com Scrum aqui, sabe que existe as sprints, existe a pontuação de tarefas, no growth existe a mesma coisa, no growth hacking. Ou seja, tudo isso que a gente falou agora, tudo isso são as bases para que, quando for aplicar o processo do playbook do growth, a gente vai tentar atacar um por um. Por exemplo, imagina que a gente tem um sprint. Para quem não conhece, sprint é um ciclo fechado de, por exemplo, uma semana em que vamos atacar um problema. Vamos atacar um problema de retenção. Qual problema é esse? Um grupo específico não está retendo o suficiente. Vamos tentar resolver aquilo. Vamos tentar, aí na outra sprint, vamos tentar resolver o quê? Um problema de ativação. Vamos melhorar o onboarding. Na outra sprint, vamos fazer o quê? Aquisição. Vamos testar todos os tipos de campanhas com vários criativos, enfim. Então, o próximo passo do growth é o playbook, que é você planejar o time, você planejar as sprints, você planejar quando vão ser feitas e assim essa máquina de experimentação girar, baseado nos pilares que nós acabamos de discutir. Massa. Cara, até você falando agora, eu queria saber se você tem algum benchmark a nível de organização de time. Será que, obviamente, quando a empresa ela tem recurso suficiente, você tem um time focado para cada um desses pilares é o mais adequado? Você já viu algum case de organização? Poderia compartilhar? Sim. A questão é que, assim, por tudo que eu falei, você deve estar pensando, então o time de growth não é somente um marqueteiro, não é somente um programador, não é somente um cara de dados. É um time completo. Então você vai precisar de um programador, um marqueteiro, uma pessoa de dados, uma pessoa de sei lá, recursos humanos. Enfim, o livro lá, o Hacking Growth, ele sugere que você tenha cada uma dessas especialidades. Por quê? Vamos dizer que você queira mudar uma funcionalidade no seu serviço.
eu quero, ao invés da pessoa, sei lá, dar 2 cliques aqui, ela dá somente 1 clique e a plataforma faz automático. E aí vai fazer o teste AB, né? Testa com 1 clique, com 2 cliques e vê qual que é o resultado. Para você mudar isso, você precisa de um programador. Para você medir isso, você precisa de alguém de dados. Para você comunicar isso, você precisa de alguém de comunicação. Então, um time de growth, ele normalmente ele é um time multifuncional, que ele vai atacar problemas diferentes, sempre de forma dinâmica. Você pode ter uma parte só voltada para aquisição, mas normalmente quando você tem uma parte voltada só para aquisição, você tem um time de marketing. Quando você tem uma parte voltada só para, sei lá, onboarding, você tem um time de CS. Mas cada um desses times aí, eles entram em silos, eles botam umas paredes, tipo assim, não, isso aqui é meu. Mas o time de growth é o que vai lá e faz, epa, eu vou meter o dedo aqui. E ele tem que ter a liberdade de meter o bedelho e testar coisa nova. Então, separar o growth, separar por áreas, você vai acabar fazendo o que as grandes empresas já fazem, separar por grandes silos que não se conversam. E por isso que o growth, ele pega um de cada e faz, eu vou meter o bedelho aqui, depois eu aqui e depois aqui. Boa. Cara, no Cicast a gente tem um momento filosófico, certo? Que é o nosso último quadro. Opa. Mas antes da gente chegar nele, eu queria que você desse aqui pra galera uma boa biblioteca para quem quer se aprofundar mais na metodologia de Growth Hacking. Massa. Pessoal, seguinte, Growth Hacking não é nada de outro mundo. É um método. O que eu sugiro? Primeira coisa que vocês têm que ler sobre canais de aquisição. Existe um livro chamado Traction, de um cara chamado Gabriel Weinberg. Traction é um livro que ele mostra 18, ou são 19, canais de aquisição diferentes em que as empresas que entraram em grande estágio de crescimento utilizaram. Sejam ads, eventos, marketing de conteúdo, todos esses canais e como cada uma empresa utilizou para gerar crescimento e aquisição de usuários. O outro livro que eu sugiro também, embora vai depender muito de com quem você fale, eu sugiro a leitura do livro do Scrum, porque você começa a entender a metodologia ágil na prática. E daí, do Scrum você pode ler depois, ou nem separar para uma coisa futura. Mas depois, o Hacking Growth, do Sean Ellis. Escreve S-E-A-N, Ellis com 2 L. Procura lá, Hacking Growth. Você vai encontrar em inglês e em português. Os livros essenciais, Traction, do Gabriel Weinberg, e o Hacking Growth, do Sean Ellis, e um livro que vai te ajudar a entender sobre metodologias ágeis é o livro do Scrum, do Jeff Sutherland. Nem se preocupa, galera, que todos os livros vão estar com link lá no YouTube, então se você não anotou agora, só ir lá que vai estar tudo bem organizadinho. E outra coisa, quem também quiser, tem o curso do Gestão 4.0, que é o curso do G4 Growth. Eu fiz esse curso. Cara, os caras são muito bons. Os cases que eu trouxe da Singu e da Resultados Digitais foram das mesma pessoa, Gabriel Costa. Outros cases que são apresentados lá é o case do João Vitor, que ele foi Head de Growth e de Operações da Suno Research e hoje é Head de Growth e Operações do Gestão 4.0. E um outro que foi o Denner Lippert, que ele fala sobre aquisição e questão de tráfego online, compra de tráfego, estratégias de tráfego, canais de aquisição. O Gestão 4.0 Growth é um excelente curso para aqueles que também estão querendo aprender um pouco mais sobre growth, sem precisar bater a cabeça na parede 500 vezes. Show de bola! Vai ter que mandar a comissão aqui pra gente, né, da propaganda, viu? Avisa lá o pessoal do Gestão. Eu vou pedir lá para eles. Agora, momento filosófico, pra gente encerrar esse papo fantástico aqui. Cara, eu sei disso, você, como um bom empreendedor, já teve vários momentos que você não
que você cometeu algum erro e tudo mais. E eu queria saber, né? Qual foi o erro ou momento da tua jornada empreendedora que você guarda com mais carinho? Aquele erro que, putz, porra, ajudou demais na minha formação pro empresário que eu sou hoje. Eu tenho dois grandes. Eu diria que um foi grande porque mudou a minha forma de lidar, né? E o outro foi um grande que foi desentendimento de sócios. O primeiro foi em relação à forma que eu me portava perante ideias da empresa. Eu tenho certeza que quem está escutando aí que é empresário deve ter alguém que é controlador, gosta de ser dono da ideia. E eu era um desses. E aí eu li um livro chamado Principles, de um cara chamado Ray Dalio. Ele sempre falava sobre transparência radical e sinceridade radical. E ele fez uma pergunta, mandou um formulário para entender como é que ele estava agindo. E eu mandei para os meus colaboradores. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi um feedback anônimo que me deram. Narcisista com suas próprias ideias. Cara, esse foi o melhor feedback que eu já recebi. Narcisista com suas próprias ideias. E aí eu comecei a entender que na empresa eu simplesmente estava querendo empurrar a goela abaixo o que eu queria. E aí o Ray Dalio, ele sempre fala o seguinte, ele era desse mesmo jeito, ele disse, uma coisa que eu fiz foi, escuta, faz o esforço e depois repete o que a pessoa falou, para ter certeza que você entendeu. Isso foi a primeira coisa que me ajudou muito, mas muito. E a segunda coisa, o segundo erro que eu cometi, foi erro também nesse livro que me mostrou, foi questão de alinhamento. Pessoal, quando você está com sócios, você precisa ter um alinhamento de valores, um alinhamento de expectativas e tudo isso. Álvaro é meu sócio, nós temos um outro sócio, um cara excelente programador. Entretanto, nós temos valores diferentes em relação ao trabalho. Ele gostava de passar tempo com a família. Quem vai dizer que isso é errado? Ninguém pode dizer que isso é errado. Só que eu e Álvaro, nós queríamos trabalhar no fim de semana, enfim, trabalhar com... Não que o cara não trabalhasse com força, também trabalhava muito bem, mas a namorada morava longe. Quando vinha, ele queria passar tempo com a namorada, mas os nossos valores, tipo assim, de empresa primeiro, depois família, acabou gerando conflitos. Então, ninguém pode dizer que o cara estava errado porque queria passar tempo com a família ou com a namorada. Mas os nossos valores diferentes fazem com que nessa cobrança gerasse atritos. Até que, quando esse nosso sócio, ele disse, realmente a gente tem uma forma de trabalho diferente e eu desejo sair. Uma prova de maturidade muito grande da parte dele. Só que, aí teve um erro a mais. No nosso contrato, no acordo do sócio, nós esquecemos de colocar quais eram as condições de saída, entendeu? Do sócio. E aí, quem estava saindo, obviamente, ia querer mais, e quem estava ficando ia querer pagar menos. E aí, para poder... Essa negociação ficou tensa, no fim das contas deu certo. Mas esses são os aprendizados que eu deixaria para vocês. 1, escute as outras pessoas. 2, alinhamento de expectativa e valores. Esse é o principal. E 3, no contrato e acordo de sócio de vocês, coloque as condições de saída. A frase que me marcou foi: tudo que você entra, você tem que saber como sair. Perfeito. O meu sócio Luiz, da Fiscaliza, ele diz muito isso. É importante você saber tanto entrar como sair. Principalmente Sim. como sair, viu? Sim, não, com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que, assim, por causa de uma divergência de valores que nós talvez não soubemos no começo alinhar, gerou... se trabalha diferente, gera conflito, porque uma pessoa pensa de um jeito, outra pessoa pensa de outro, gera um pedido de saída, o que no negócio é normal, só que as formas de sair a gente não combinou. E aí vira um problema a ser resolvido. Mas no nosso caso, tudo deu certo, todo mundo saiu bem, enfim. Mas poderia ter saído muito pior. Perfeito. Cara, excelentes dicas, e esse livro Princípios aí é fantástico. Acho que você é a quinta pessoa que fala sobre ele.
Eu gosto muito dele. Gosto muito do Principles. Cara, essa pergunta que eu adoro ela. Miguel, se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, que mensagem você mandaria? Alinhe expectativas. Se fosse para mandar uma mensagem para todo mundo, foi: alinhe expectativas. Mantenha sincronizado. Alinhe expectativas. Tem um cliente meu que ele diz: o combinado não. Que ele me disse uma vez. Essa frase todo mundo fala, mas o combinado não sai caro. Alinhe expectativas. Perfeito, cara. Esse foi mais um Cast, cara, com Miguel Rocha dessa vez. Meu amigo, prazer trocar mais uma contigo. Um papo fantástico. Sempre aprendo demais com você. Tô devendo uma visita no teu novo escritório pra gente tomar uma cerveja lá. Opa, sempre bem-vindo. Eu já vou me convidar para essa semana, viu? Então, já avisar o Álvaro, inclusive. Tá mais que convidado. Guilherme, cara, eu queria agradecer mais uma vez aí por você me convidar para participar de um evento do C-Hub. Cara, vocês estão fazendo um trabalho que muita gente diria, tipo, eu nem sabia que o pessoal fazia isso aqui em Natal, ou então, nem sabia que fariam isso aqui no Nordeste. Então, de parabéns, velho. A comunidade que vocês estão gerando, isso é uma coisa de extrema importância. Acho que a gente vê no resto do país, no resto do mundo, que se você quer ir rápido, você pode ir sozinho. Mas se você quiser ir longe, você tem que ir junto. Perfeito. Cara, e comunidade é todo mundo, cara. É Jerimum, é o Parque, é o ITNC, é o Sebrae. Então, a gente faz muito isso, de ser aquele agente que quer conectar todo mundo. Às vezes, quando não tá parado, a gente chama para fazer junto. Sim. E a comunidade somos todos nós. Então, principalmente como caras como você, Miguel, que colocam aqui no sábado 1 hora para estar conversando com a gente. É isso que faz a roda girar. E vamos continuar fazendo isso. Isso é o que move o nosso negócio. E eu digo isso para todo mundo, né? A gente não aluga sala, a gente não decora sala, isso faz parte, mas o que a gente faz de fato é criar comunidade. E vamos junto, meu amigo. Poxa, Guilherme, muito obrigado, cara. Pessoal, um grande abraço aí para vocês. Se quiserem falar comigo, me chama lá no Instagram, Miguel Rocha JR, ou então no Instagram da nossa empresa, B2Bit Company. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Miguel. E obrigado a você que ficou até aqui com a gente em mais um Cicast. Eu vou fazer aquele velho pedido que eu sempre faço. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe nas redes sociais, compartilhe lá no LinkedIn, no grupo da empresa. Isso vai ajudar demais a levar esse conteúdo e vários outros episódios para mais e mais pessoas. Até a próxima terça-feira em mais um Cicast. Este foi mais um episódio do Cicast e fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar @chubcoworking. Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera. Até a próxima semana.